Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E à sexta-feira, finalmente temos um governo em plenitude de funções. Viva Ana Sá Lopes! Olá, Ruben. Já estavas com saudades de termos um país com um governo em plenitude de funções. Eu gosto muito da plenitude. A plenitude de funções é uma coisa que me dá uma certa... Pronto, dá um certo interesse. Cria um interesse acrescido em plenitude de funções. Agora é que é, Ana. Agora é que é. Vamos ouvir a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. E aqui estamos nós, depois de 2 dias de debate do programa de governo, num jogo de sombras, num jogo de braços de ferro, de subtilezas artificiais, em que no PSD diz que quer governar, mas agradece, na verdade, se for impedido de o fazer. O PS não viabiliza moções de rejeição, mas desafia ao Governo uma moção de confiança que, se fosse chumbada, teria exatamente o mesmo efeito que uma moção de rejeição. O Governo recusa uma moção de confiança, mas desafia o PS e o Chega a aprovarem uma moção de rejeição, que, se aprovada, teria o mesmo efeito que uma moção de confiança se fosse chumbada. O Chega num dia diz que quer liderar a oposição e quer ser oposição ao sistema, no outro dia implora para ir para o governo com um partido do sistema e vota envergonhado ao lado do PSD, do CDS e da IEL contra uma moção de rejeição. E é esta confusão, é este jogo de sombras que se instala no poder e que se instala na Assembleia da República com um novo cenário de direita. As duas moções de rejeição apresentadas nesta sexta-feira, Ana Sá Lopes, foram rejeitadas pela larga maioria dos deputados da Assembleia da República. Toda a direita parlamentar uniu-se para, de certa forma, dar apoio a este governo. Os socialistas acabaram por se abster, como já era esperado. Depois tivemos a esquerda parlamentar, à exceção do PAN, a votar a favor destas moções apresentadas pelo Bloco e pelo PCP. O que eu te pergunto é se, como diz Mariana Mortágua, estamos ou não a viver um jogo de sombras, Ana? Estamos. Isso aí, Mariana Mortágua foi particularmente feliz com essa frase, porque, de facto, é verdade. Estamos a viver um jogo de espelhos e vamos vivê-lo até ao fim desta legislatura, dura o tempo que durar. Que é o governo que diz que quer governar, mas também quer ir a eleições. É verdade tudo isto. É evidente que o governo gostaria de governar, mas está a preparar-se para ter a melhor forma possível e arranjar o argumentário que seja mais, que passe melhor junto ao eleitorado para poder ir a eleições quando isso se colocar. Enfim, 6 meses é como a Assembleia não pode ser dissolvida nos próximos 6 meses. Temos a data sempre de 6 meses para isso. É um jogo de espelhos muito complexo, porque nós vimos Pedro Nuno Santos e o PS abstiveram-se, mas também eles estão a ser... Neste momento o PS está também numa situação muito complicada. O partido que abandonou o poder ainda está a habituar-se às novas roupas, está a habituar-se ao papel de que está na oposição, que há não o caso de Pedro Nuno Santos, mas muitos outros deputados eram ministros há meia dúzia de dias, não é? Portanto, isto está agora, estamos a assistir a uma mudança de ciclo. É mais fácil estar sempre no poder. O poder tem elementos encantatórios. É difícil perder o poder, não é? No fundo é isso, não é? E é terrível perder o poder. É terrível perder o poder. Na realidade... Mas é como tudo na vida, Ana. Quando estamos a subir é sempre bom. O problema é quando caímos, não é? Isso quando é que caímos é uma desgraça. É terrível, é terrível. E notou-se que a energia do PSD neste debate via-se uma boa energia. Ninguém acreditava, nem eu própria, que o Luís Montenegro conseguiu. Muito pouca gente vai lá, para não dizer ninguém, que é uma palavra muito radical. Pouca gente acreditava que Luís Montenegro conseguisse chegar a primeiro-ministro e chegou. Foi um alinhamento planetário. Nós várias vezes, não aqui no Soundbite, que ainda não existia, mas noutros podcasts do jornal, várias vezes dissemos que Luís Montenegro era um líder de transição que servia para dar lugar a alguém, provavelmente depois destas eleições europeias. Isso não aconteceu nem vai acontecer. Mas o que é certo, Ana, é que temos um PSD que,
com 2 moções rejeitadas com tal grau, não é? Porque toda a direita se acabou por unir e a votação é bastante expressiva, sai reforçado destas 2 votações rejeitadas, das moções de rejeição. Sai reforçado até porque o PSD inventou uma narrativa segundo a qual o não viabilizar as moções de rejeição significava quase dar confiança ao governo para 4 anos. Obviamente que isto é falso e obviamente que o PS disse que se não conseguisse formar a maioria como não conseguiu, que não iria... Aliás, Pedro Nuno Santos, suponho que até foi ontem, que disse que era quase faltou dizer que era uma mera questão de intendência. Não foi a palavra que ele usou, mas era quase. Era uma questão para ultrapassar impasse institucional. Agora, obviamente que o PSD e o Governo se vão agarrar a este facto de Pedro Nuno Santos se ter abstido na moção de rejeição para o qualificar, ou pelo menos para muito rapidamente o considerar forças de bloqueio. E agora os papéis invertem-se um bocadinho, assim como o PS durante quase 8 anos, cada vez que o PSD abria a boca para falar de qualquer coisa, lembrava os tempos da Troika. Agora já começou o fenómeno inverso. Foi Pedro Nuno Santos apareceu com aquela meia dúzia de medidas e algumas delas bastante válidas, o fim da SCUT, a questão de no complemento solidário de idosos não contar como até agora conta, o rendimento dos filhos, e claro que obviamente o Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, veio logo dizer como é que é possível que os senhores estiveram no governo até agora e não foram capazes... Como é que se está num governo de 3.050 dias e agora em 2 semanas... Agora querem fazer isto. É verdade isso é verdade e vai, aliás, até foi gozado o facto de haver ministras que estavam a aplaudir Pedro Nuno Santos quando estiveram no governo que não fez isso. Claro que nós sabemos que Pedro Nuno Santos tinha isto no seu programa eleitoral, tinha isto, ele próprio estava em desacordo com a política do Primeiro-Ministro em algumas coisas, mas isto não é necessariamente também o PS de Luís Montenegro nem do Rui Rio, não era exatamente o PSD de Passos Coelho, portanto, mas isto vai ser um argumento que vai ser usado até à exaustão. Já agora, porque pegámos nestas 6 medidas que Pedro Nuno Santos disse que eram prioritárias para o partido, tu vês viabilidade na aprovação destas medidas? Ou seja, por exemplo, a questão de acabar com as portagens nas antigas SCUT. Nós sabemos que o PSD não tinha essa proposta eleitoral, o PS, durante os anos de governo, não acabou com as portagens. Neste último Orçamento de Estado tinha uma proposta para a redução do valor, se não me engano, em 30%. Tu vês que seja possível, por exemplo, uma coligação negativa Chega-PS para aprovar esta medida e mais alargada ainda à esquerda? Acho que é possível, acho que já aconteceu no passado e acho que é possível que aconteça. Isso eu acho que o PS faz bem em apresentar o máximo de propostas possível, porque, enfim, é o papel de líder da oposição. Aliás, eu acho que hoje é o primeiro dia em que nós temos que de facto Pedro Nuno chegou ao cargo de líder da oposição. Acho que demorou. Plenitude de funções como líder da oposição. Também só hoje chegou à plenitude de funções, tal como Luís Montenegro. Só que é há mais tempo líder da oposição que Luís Montenegro, primeiro-ministro. Agora, a verdade é que eu acho que é fácil aceitar a questão do complemento solidário para idosos, do rendimento dos filhos não estar incluído. Isso acho que o PSD vota favoravelmente até. É a minha convicção, posso estar enganada, mas penso que o PSD não vai... Aliás, o PSD, tendo em conta que a reconciliação com os mais velhos, com os pensionistas, foi uma reconciliação difícil, conseguiu reconciliar-se um bocadinho, mas precisa de se reconciliar mais se quiser, de facto, vir a ter um score eleitoral maior nas próximas eleições. E aí, por exemplo, acho que viabiliza isso. Deixa-me perguntar-te só mais uma coisa, Ana, porque vimos nesta sexta-feira, talvez tenha sido a grande surpresa deste debate, foi o LIVRE a votar a favor das moções de Bloco de Esquerda e do PCP. Fez bem o LIVRE em tomar esta posição, ou seja, em rejeitar este governo? Podia ter seguido pela via dos socialistas e abster-se, mas
preferiu rejeitar. Fez bem esta acho colagem? que fez. Eu acho que fez bem em rejeitar, porque o LIVRE, a dada altura, o Rui Tavares teve a noção que o LIVRE podia ser um partido, não é um partido catch-all no sentido do PS ou do PSD, mas um partido que podia, que ia, aliás, muito além de apenas do papel de partido de esquerda. Portanto, iria muito além, conseguia captar votos. Havia aquela coisa que falávamos muitas vezes aqui no podcast, de haver pessoas hesitantes em votar na Iniciativa Liberal ou no LIVRE, tendo em conta que os programas são completamente diferentes, mas percebeu que podia captar eleitorado não alinhado e até disse que estava disposto a negociar com o governo de direita, portanto mostrou muita abertura a negociar e voltou a demonstrá-lo neste debate do orçamento. Isso é verdade, que o LIVRE voltou a demonstrá-lo. Eu acho que por uma questão de separação de águas, o LIVRE fez bem para manter o estatuto de eu sou um partido de esquerda e há uma parte do eleitorado do LIVRE que também podia não gostar de achar que o LIVRE se podia transformar num novo PAN. E eu isso acho que era um risco que o Rui Tavares corria, por isso acho que fez muito bem em votar da maneira que votou as moções de rejeição. Sinceramente, independentemente de não estar de acordo com todos os pontos, como se sabe. Um beijinho e até segunda-feira, Ana. Até Vamos segunda-feira, descansar. Ruben, Bem beijinhos, percebes. descansar. Beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.